para prosseguir. Zacarias, semelhantemente ao seu contemporâneo Ageu, portanto, dois pequenos livros proféticos que ficam um do lado do outro, Zacarias não tão pequeno, Ageu menor, eram contemporâneos. Foram profetas que viveram depois do exílio da Babilônia. Portanto, eles são considerados profetas pós-exílicos, profetas que realizaram o seu ministério depois que o povo volta da Babilônia. Esses dois homens, eles trabalharam de maneira incansável no encorajamento do povo. Quando eles voltam da Babilônia e percebem que Jerusalém está destruída, que os muros estão derrubados, que o templo está em ruínas, e ao perceberem todo aquele cenário caótico do período do exílio, agora após o exílio, os judeus sentem-se, o que era normal, desanimados, abatidos. E esses dois profetas, Ageu e Zacarias, cumpriram uma função extraordinária, porque eles encorajaram o povo. Encorajaram o povo, por meio das suas profecias, a permanecerem firmes e a continuarem, não retrocederem um passo sequer, mas continuarem olhando para frente, adiante, fortalecendo o ânimo deste povo para que eles reconstruíssem os muros, para que eles reconstruíssem o templo, para que eles voltassem a experimentar um tempo novo, uma Jerusalém que havia sido completamente destruída. Ironicamente, se é que a gente pode usar essa palavra quando lemos textos bíblicos, Zacarias foi esse encorajador da restauração do templo, da restauração dos muros de Jerusalém, mas segundo a palavra de Jesus, em Mateus capítulo 23, verso 35, esse mesmo Zacarias morreu assassinado pelos religiosos entre o santuário e o altar. Entre o santuário e o altar, esse homem foi assassinado. Às vezes nós queremos vida fácil. Às vezes nós achamos que a vida cristã é fácil, mas não é. Esse profeta, homem de Deus, morre assim. Não tem uma morte como nós gostaríamos que fosse, uma morte natural, sem nenhum sofrimento. Não, ele morre assassinado entre o pórtico e o altar, diz a Bíblia. E o sangue dele, diz Jesus, clamaria, assim como o do justo Abel. Isso está lá em Mateus capítulo 23, verso 35. Segundo Esdras, quando você lê o livro, ou aquele texto de Esdras, o escriba, esses dois homens, Zacarias e Ageu, foram fundamentais nessa tarefa de reconstrução. Nos momentos mais críticos de desânimo, lá estavam eles, cumprindo a sua tarefa profética, exortando o povo a continuar. O contexto é mais ou menos assim. O povo volta do exílio, contempla aquela cena caótica, e eles têm um desafio diante de si. O desafio que tem perante eles é a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros. E o povo, inicialmente entusiasmado pelo retorno, pela possibilidade de reconstruírem a sua história e a sua identidade, começam a reconstrução, lançam os alicerces. Mas no primeiro momento eles sofrem oposição, e a oposição são dos samaritanos. Eles param a tarefa da reconstrução por cerca de 16 anos, por causa do seu desânimo, da sua inquietação face àquela situação de completa desordem. Depois desse tempo, por ação desses profetas que animam o povo a reconstruírem, a Bíblia diz que eles vão sofrendo outras oposições, entre elas, diz Esdras, de um governador da Pérsia. Esse governador persa, não sabendo do decreto anterior de Ciro, para que eles reconstruíssem Jerusalém, diz: o que vocês estão fazendo? Não pode, esperem, vamos saber da onde provém a possibilidade de reconstrução dessa cidade. Não é assim não. E eles vão buscar as informações
o império está sendo comandado por Dario, e a Bíblia diz que eles buscam lá os registros, e nos registros está escrito que, de fato, Ciro havia decretado que Jerusalém fosse reconstruída, inclusive com recursos do império. Dario manda essa informação e diz que ninguém se opõe à reconstrução. Entretanto, nesses anos todos, o desânimo e o pessimismo tomaram conta dos judeus, porque eles se viam em meio a essas perseguições. Vez ou outra se levantava uma perseguição que os impedia de avançar, que eles avançassem na reconstrução dos muros e do templo. Eles tinham escassez de recursos, embora houvesse essa possibilidade de usar os recursos do império, eles tinham muita escassez de recursos. Eles estavam tomados de um sentimento de inferioridade, porque esse templo que agora está sendo reconstruído, quando você lê Ageu, isso fica muito claro, é um templo acanhado, é um templo tímido, diante do templo anterior que Salomão havia construído, um templo gigantesco, daí a palavra salomônico, um templo suntuoso, luxuoso, um templo que havia se tornado uma identidade para o povo, e eles olham e comparam esses dois templos e se sentem inferiores. E o sentimento que vem quando unem todas essas circunstâncias, perseguições, falta de recursos, um templo agora pequeno, acanhado, diante daquele anterior, o sentimento é que Deus os estava reprovando, que havia uma reprovação divina nisso tudo. E eles se desanimam. E eles têm razão para o desânimo. Os mais novos voltam, e eles têm contato agora com os mais velhos, os antigos, que viram o templo na sua primeira glória. Alguns poucos, já idosos, que haviam experimentado a glória do primeiro templo, olham agora aqueles alicerces tímidos, frágeis, sendo erguidos, e quando os alicerces são lançados, segundo Esdras, capítulo 3, existe um misto de sentimentos, um sentimento de ambiguidade toma conta do povo. Alguns celebram, adoram, louvam, dizendo estamos reconstruindo o templo. Outros, os idosos, se entristecem e choram, dizendo não é possível que nós nos tornamos nisso. Os mais novos olham os mais idosos chorando de tristeza, não de alegria, e talvez isso fosse causa também de desânimo. Eles estão desanimados porque a vida foi sendo conduzida de uma maneira tão materialista e egoísta, que durante 16 anos, aquele templo que começara a ser reconstruído, foi apodrecendo, porque os anos foram se passando e ninguém se mobilizava para concluir a obra, e eles olhavam para isso e pensavam, não, a vida aqui não deve ser para a reconstrução de projetos espirituais, vamos construir as nossas próprias casas, vamos construir os nossos próprios pomares, vamos fazer com que a nossa vida aqui seja boa, porque a vida do povo de Deus, enquanto comunidade de adoração, vai viver não mais do que isso aí, ó. Essa situação dramática, pequena, feia. Então vamos construir as nossas próprias casas. Para você que lê Ageu, você percebe lá que Ageu exorta o povo dizendo, vocês estão preocupados em construir as próprias casas e deixá-las luxuosas, mas vocês estão se esquecendo dos projetos espirituais. O templo está um caos, uma ruína. E ele exorta o povo a buscar madeira, a descer do monte, trazendo a madeira, trazendo os materiais para a reconstrução e trabalharem. Essa é a exortação de Ageu. O povo está desanimado, porque não tem expectativa espiritual. Todas aquelas promessas de restauração, de que o povo voltaria da Babilônia e se estabeleceria na sua terra e reconstruiria novamente a sua vida, não está sendo levada a sério. As promessas espirituais não estão sendo levadas a sério. As pessoas estão sonolentas, dormindo. Elas não conseguem crer na promessa de Deus que havia dito, vocês vão voltar e vocês vão viver o melhor tempo na volta. A volta de vocês vai ser o melhor tempo.
O melhor ainda está por vir, mas a falta de expectativa espiritual que havia sido sucumbida, abafada pelo egoísmo, pelo materialismo, pelo desejo de viver o aqui e o agora, havia tomado conta do povo, e esse povo está desanimado. Esse povo está desanimado. Eles olham para o templo e percebem que o templo já não tem mais o significado que tinha. O templo apenas como um símbolo, irmãos, por favor, preste atenção nisso. O templo era apenas um símbolo. É claro que a vida e a espiritualidade do povo de Deus deveria ser muito além do templo, mas o templo se tornava simbólico, no sentido de que o templo simbolizava a vida espiritual desse povo. E alguns que viveram no pré-exílio tinham o templo em alta conta. O templo era um lugar sagrado. Aliás, quando os profetas começaram a exortação de que o povo seria levado para o cativeiro, alguns diziam: enquanto nós tivermos o templo, isso jamais vai acontecer. Jeremias, no capítulo 7, chega a declarar: vocês estão assumindo para si esperanças falsas, porque estão dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Enquanto o templo do Senhor estiver erguido, jamais uma nação conseguirá nos vencer, porque o templo era a ideia da presença do Todo-Poderoso no meio deles. Então, se o Todo-Poderoso está aqui, então ninguém nos vence. Mas não contavam eles que a glória do Senhor já havia deixado o templo. Mas agora, na volta, esse povo, esses novos, nunca tinham tido familiaridade com essa experiência, até mesmo supersticiosa, do templo. E eles, sem essa familiaridade, acham que aquilo é desnecessário, que aquilo é descartável. Mas havia ali no templo, por mais que a vida cristã, ou naquele caso, a vida desse povo, a espiritualidade devia transcender em muito templo, havia no templo um símbolo, o símbolo de uma vida espiritual que havia se estagnado, pior, que havia retrocedido. Eles estavam profundamente desanimados. E aí eles precisam de ânimo para prosseguir. E a primeira experiência que acontece com Zacarias, nesse texto, ele já havia tido duas visões. A primeira experiência que Zacarias tem é que ele torna a levantar os olhos e ele vê. Irmãos, quando o nosso coração está desanimado e nós precisamos de ânimo para prosseguir, nós só recuperamos o ânimo quando os nossos olhos espirituais são abertos e nós temos uma visão espiritual. Quando nós adquirimos uma visão espiritual. Quando os nossos olhos espirituais são abertos e nós adquirimos uma visão espiritual, ali começa uma obra de renovação do ânimo. Não era uma visão da terra, porque a visão do momento era uma visão trágica. Um povo que já estava de volta há anos e não haviam conseguido sequer reconstruir o templo. Mas então ele tem uma visão nova, porque o texto diz assim: tornei a erguer os olhos. Ele ergue os olhos e tem uma visão, e essa visão é espiritual. O mais interessante é que as visões de Zacarias, elas são muito particulares. E se você for até o versículo 18, ele tem uma visão também, que é a segunda. E na segunda visão ele também levanta os olhos e vê. Se você retornar um pouco mais, o texto diz que Zacarias, ele tem outra visão. E essa visão que ele tem é no meio da escuridão. O verso 8 diz: tive de noite uma visão. Irmãos, nós precisamos adquirir uma visão espiritual da vida, se nós queremos renovar o nosso ânimo para prosseguir. Enquanto nós estivermos sendo tomados apenas por expectativas terrenas, mundanas, terrenais, que vão passar porque são provisórias,
a nossa visão será tão grande quanto a efemeridade desse tempo. Enquanto nós vivermos apenas a nossa vida para cumprir o nosso dia, a nossa agenda semanal, sem olhar uma visão espiritual além, a nossa vida continuará, me perdoem a expressão da palavra, uma desgraça só. Falta-nos ânimo quando nos falta visão espiritual. As pessoas estão correndo atrás das suas próprias coisas, elas estão correndo apenas atrás das suas próprias vontades. Então a vida vai sendo essa correria atrás das suas coisas, mas depois que elas alcançam o que querem, a vida se torna novamente monótona, sem sentido e vazia. Por quê? Porque elas nunca colocaram os seus olhos naquilo que é eterno, naquilo que é espiritual. Colocam os olhos apenas naquilo que é terrenal, que é passageiro, que é provisório, que é efêmero, que vai passar mesmo. Pode ser o mais nobre dos projetos. Se esse projeto não é um projeto de erguer os olhos e ver a vontade de Deus, se esse projeto não é um projeto de olhar no meio da escuridão e enxergar possibilidades, porque Deus está dando possibilidades, vai passar. O desânimo vai se estabelecer, se instalar mesmo, porque a primeira coisa que nós precisamos é de uma visão espiritual. Ver como Deus vê. Enxergar como Deus enxerga. Perceber o movimento de Deus na história e dizer: eu quero me engajar nesse movimento de Deus na história. Irmãos, vai haver desânimo, apatia, indiferença, e o amor vai se esfriar, sim, se nós não colocarmos os nossos olhos naquilo que é eterno. Por que tem tanta gente se esfriando na fé? Por que existem tantas pessoas adoecidas na fé, sem ânimo? Por que existem tantas pessoas abandonando a fé, pensando em voltar? Porque nos falta uma visão espiritual, nos falta algo além. Nos falta alguma coisa que depois do túmulo aqui faça sentido. Tem gente vivendo apenas para esse tempo e para esse momento, e enquanto não erguer os olhos e ver como Deus vê, vai continuar desanimado. Mas o texto diz então que Zacarias faz uma pergunta a esse homem que ele vê, com um cordel de medir, com uma trena nas mãos, e diz: o que você vai fazer? Aonde vais tu? Quais são as tuas pretensões? Ele diz: eu vou sair para medir Jerusalém, o seu comprimento e a sua largura. Eu vou sair para medir Jerusalém, o seu comprimento e a sua largura. Porque Deus tem uma missão. Veja, Deus está engajado numa missão. Então esse homem, Zacarias, ele percebe que ele precisa adquirir uma visão como a de Deus, e ele precisa se engajar numa missão como a de Deus. Irmãos, Deus está engajado numa missão, e a missão de Deus estava sendo negligenciada pelo povo. A missão de Deus era ver quais eram os tamanhos, medir a largura e o comprimento de Jerusalém, porque Deus queria ver aquela nação reconstruída, queria ver aquela cidade reconstruída. Deus estava engajado nessa missão, mas o povo estava negligenciando isso. E nesse momento, o que Zacarias está fazendo é dizer: vocês precisam ter uma visão espiritual, mas vocês precisam se engajar nessa missão. Irmãos, é isso que dá sentido para a vida. É isso que dá norte para a nossa existência. O que dá significado para caminhar nessa vida histórica aqui, no presente momento, não são projetos humanos perecíveis,
Não são projetos humanos passageiros, não são projetos que vão fenecer como a erva, de manhã viceja e floresce, mas à noite murcha e seca. Esses projetos geram desânimo. Quando eles se concluem com sucesso, nós somos tomados de êxito, de êxtase, mas no dia seguinte a gente percebe, já concluiu o meu projeto, e agora? O que eu vou fazer da vida? Ele era o meu único sentido de existência. E aí, depressão. Quando há insucesso e frustração, há insucesso e frustração, depressão, angústia, sem um sentimento de que a existência tem valor. Por quê? Porque o nosso projeto é daqui, é apenas daqui. Aí Deus diz: vocês estão construindo casas bonitas, vocês estão edificando pomares, vocês estão construindo famílias tão bonitas, mas vocês estão desanimados, exatamente porque por mais que vocês estejam ganhando dinheiro, por mais que vocês estejam sendo prósperos, vocês estão negligenciando a minha visão e a minha missão. A minha missão é reconstruir o templo, e eu estou enviando um anjo com um cordel de medir nas mãos, para ver o comprimento e a largura, porque a missão de Deus na terra vai se concluir, queiramos nós ou não, a igreja esteja engajada ou não, Deus vai concluir a sua missão na terra. Eu quero estar movido dentro da missão de Deus. Eu não quero uma missão dessa terra não, eu quero uma missão eterna. É isso que me dá sentido e propósito para a existência. Nós precisamos, sobretudo, entender que existe uma promessa eterna para aquele que se engajou na visão e na missão de Deus na terra. Olha o que diz o verso 4 e 5. E lhe disse: corre e fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Observe, não basta termos uma visão espiritual, não basta nos engajarmos numa missão espiritual, é necessário crermos numa promessa eterna. Observe, o povo está reconstruindo Jerusalém. Aquela cidade, aquela nação estavam destruídas. E o que Deus diz? Deus diz para o anjo: vai até esse jovem, que era Zacarias, que era mais jovem que Ageu. Jerusalém será habitada, diz para ele isso. Diz para ele que como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela, Jerusalém vai transcender qualquer muralha que possa cercá-la. O povo está sendo desafiado a reerguer muros, e agora Deus diz para eles: eu vou enviar uma provisão tal e uma prosperidade tal sobre Jerusalém, que os muros não conterão Jerusalém. Os animais, os rebanhos, a economia vai ser uma economia tão próspera. E o povo será tão rico. E o número, a multidão será tão gigantesca, que os muros não comportarão Jerusalém. Vão ser como aldeias sem muros. Deus dizendo que quando nós... Olha, irmãos, veja essa aparente ironia. Quando nós nos envolvemos com a missão, e quando nós adquirimos a visão de Deus e nos envolvemos com a missão dele na terra, nós passamos então a experimentar a verdadeira prosperidade da vida. A verdadeira prosperidade está no engajamento da vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então Zacarias ouve, diz para esse povo que quando eles entenderem o meu projeto, quando eles enxergarem como eu enxergo, e quando eles começarem a se engajar na missão nesse mundo, como eu estou engajado, na reconstrução dessa cidade, então eles vão experimentar a verdadeira prosperidade. O texto continua dizendo que há uma promessa eterna, e essa promessa eterna é a seguinte:
Esse povo, quando adquirir a minha visão e se engajar na minha missão, eles vão experimentar a verdadeira prosperidade, de maneira que os muros não mais conterão tudo que eu vou enviar. Os animais serão abundantes, a multidão de povo será grandiosa, e eles vão transpor todos os muros, serão como aldeias sem muros. Mas Deus diz: bom, não pode ser assim apenas. Eu serei ao redor desse povo que não vai ter muros físicos, os muros espirituais. Uma promessa de proteção. Uma promessa de proteção. Sabe, irmãos, não adianta ter a prosperidade falsa e querer uma proteção falsa. Bom, como eu tenho muito dinheiro, eu blindo meu carro. Como eu tenho muito dinheiro, eu tenho pessoas que me guardam, guarda-costas. Como eu tenho muita coisa, afinal de contas, eu posso ter uma proteção que esse mundo me dá. Deus diz assim: olha, quando vocês se engajarem na visão que eu tenho para a terra, quando vocês estiverem envolvidos na missão que eu tenho para vocês, então vocês experimentarão a verdadeira prosperidade, mas vocês também experimentarão a verdadeira proteção. Eu serei com vocês, por onde quer que vocês andarem, e ninguém lhes poderá resistir. A peleja de vocês será a minha peleja. Meu irmão, quando eu li esse texto em Jeremias um dia, aí eu me senti corajoso, hein? Já pensou Deus dizer para você: a vossa peleja será a minha peleja. Quem lutar contra você, lutará contra mim. Se te amaldiçoarem, essa maldição não chegará sobre você. Mas todos que te abençoarem, abençoados serão. Porque eu serei convosco, e ninguém te poderá resistir durante todos os dias da tua vida, diz o Senhor. Meu irmão, é essa proteção que eu quero. E ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei, porque eu e Deus, ou melhor, Deus e eu, somos maioria. Eu sou um ratinho nas costas do elefante, mas eu estou lá. Sabe o que isso significa? Diz que certa feita, um elefante olhou uma ponte que estava sendo, por causa de uma enchente transbordada, a água passando por cima da ponte, e ele disse: eu posso atravessar. Havia um ratinho do lado dele e disse assim: vamos fazer uma parceria? Eu subo aí nas suas costas e atravessamos nós dois juntos. O elefante, misericordioso que era, disse: suba. E ele subiu. E o elefante passou aquela ponte, onde as águas transbordavam por cima dela. E do outro lado, o ratinho olha para o elefante e diz: viu como nós fizemos tremer aquela ponte? Assim somos nós e o Senhor, queridos. Se Ele é por você, quem será contra você? Se você tiver o Senhor como aquele que vai contigo, vocês farão tremer pontes. Mas você precisa entender qual é a visão e qual é a missão de Deus nessa terra. Senão você vai ter de atravessar essa ponte sozinho. E atravessar essa ponte sozinho significa morrer submerso pelas águas. Creia numa promessa eterna, e essa promessa eterna é de que haverá sobre a sua vida uma prosperidade verdadeira. Haverá sobre a sua vida uma proteção verdadeira, muros de fogo ao redor. E mais do que isso, o melhor de tudo, Deus diz: eu serei no meio dela, como a sua glória. Sabe o que é isso? Deus dizendo: a minha promessa para você não é apenas que você tenha uma prosperidade verdadeira, não é apenas que você tenha uma proteção real, mas é que você experimente a minha presença no meio de vocês. Presença verdadeira. A gente gosta de citar um texto, todos nós gostamos de citar um texto. E reivindicamos esse texto como se esse texto fizesse jus à nossa reivindicação. E eu explico por quê. A gente olha para Mateus capítulo 28, belíssimo texto, quando Jesus diz assim para os seus discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado.
E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aí a gente retoma, ou recorta, essa última parte e diz assim: o Senhor prometeu para mim, eis que estarei comigo, convosco, todos os dias até a consumação do século. Você não entendeu o texto. Jesus diz assim: vão e façam discípulos, se engajem na visão que eu tenho para o mundo, se engajem na missão que eu tenho para esse mundo. Vão e façam discípulos, porque esta é a visão e a missão que eu tenho para vocês, meu povo, igreja. Então vão, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, os ensine para que eles possam crescer no meu conhecimento e amadurecer na fé. E se vocês estiverem engajados na minha visão e na minha missão, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A presença de Jesus é garantia para aqueles que estão engajados na missão e que adquiriram a visão. A presença é garantia para aqueles que estão engajados na visão e na missão. Eu quero encerrar minha mensagem convidando você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Ânimo para prosseguir. Como é que nós podemos adquirir ânimo para prosseguir? Verso 1 do capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você precisa adquirir, meu irmão, para sair desse desânimo e dessa apatia e dessa indiferença que você está vivendo, uma visão nova. E essa visão nova não é a visão aqui da terra, não. É a visão de novos céus e nova terra. Ou você adquire uma visão espiritual de Deus, ou você não sai dessa situação. Você precisa se engajar na missão de Deus na terra. É isso que dá sentido e propósito para a sua existência. Uma missão. Ninguém, preste atenção por favor, ninguém, meus irmãos, ninguém tem verdadeira razão de ser e de existir se não tem propósito eterno. Você vê o camarada cometer suicídio e ele tem tudo, e aí a pergunta é: por quê? Porque ele tem tudo aquilo que essa terra pode dar, mas ele não tem nada daquilo que a nova Jerusalém pode conferir. Mas por fim, você precisa crer nessa promessa eterna. Que promessa? A nossa vida
não existe para essa realidade. A nossa vida existe para uma realidade além desta. Uma realidade onde Deus será tão real que nós poderemos enxergá-lo e tocá-lo. Ele será o nosso Deus e nós seremos seus filhos. Ele habitará no nosso meio e não haverá neste lugar santuário nem tabernáculo, porque Deus será o tabernáculo no nosso meio. Eu e você precisamos crer nessa promessa. A existência é para além daqui. Queria convidar você a ficar de pé.